É, olá, nós somos do grupo 3, eu, Bruno, Tasso e João. Hoje nós daremos início à apresentação da segunda parte do nosso projeto de antenas. Enquanto na primeira parte nós focamos no desenvolvimento das antenas PETs individuais, hoje daremos um passo além, adentrando o campo das superfícies inteligentes reconfiguráveis, as chamadas RIAs. O objetivo desse trabalho foi projetar, simular e caracterizar experimentalmente um arranjo RIS composto por 9 colunas operando na frequência de 5.8 GHz, avaliando seu impacto prático no acoplamento mútuo e no redirecionamento de feixes. O que vamos ver hoje? Primeiro, passarmos pelos fundamentos da RIS, explicando o conceito e o porquê essa tecnologia é crucial para o 5G e 6G. Depois detalharemos o projeto de simulação do nosso arranjo de 9 colunas no CST. Em seguida, apresentaremos as medições em laboratório, comparando o parâmetro S12 com e sem o uso da RIS. E por fim, faremos uma análise franca sobre os desafios e limitações que enfrentamos na fabricação e no casamento de impedância, compreendendo as divergências entre simulação e prática. Mas afinal, o que é uma RIS? Em termos simples, trata-se de uma superfície plana composta por um grande número de pequenas células metálicas chamadas de células unitárias. A grande inovação da RIS é a sua capacidade de manipular frentes de ondas eletromagnéticas incidentes. Cada célula pode alterar individualmente a amplitude, a fase ou a polarização da onda que nela bate. É crucial destacar que uma RIS típica não amplifica o sinal. Ela funciona como um refletor passivo ou semi-passivo de alta eficiência, redirecionando a energia para onde for necessário. Por isso, costumamos chamá-la de espelho eletromagnético programável. No nosso projeto específico, desenvolvemos uma RIS passiva de fase fixa, ou seja, sem componentes ativos integrados, como diodos ou varactores, focando no conceito físico de reflexão controlada através da geometria metálica. Por que a indústria de telecomunicações está olhando tanto para a RIS no mundo atual? O principal motivo é a cobertura em áreas de sombra. À medida que migramos para frequências de ondas milimétricas no 5G e no futuro 6G, a atenuação do sinal por obstáculos como prédios, carros e árvores torna-se severa. A RIS surge como uma solução para contornar esses bloqueios, sem a necessidade de instalar repetidores ou estações radiobases caras, simplesmente dropando o sinal ao redor dos obstáculos. Além disso, ela viabiliza direcionando a energia do sinal diretamente para o usuário final, de forma altamente eficiente e reduzindo a interferência geral na rede, já que a energia não é espalhada aleatoriamente pelo ambiente. Fundamentos e princípios de funcionamento. Do ponto de vista físico, o funcionamento da RIS baseia-se na lei de Snell generalizada. Diferente da reflexão especular que aprendemos na física clássica,
onde o ângulo de reflexão é estritamente igual ao de incidência, a RIS ela introduz um gradiente de fase ao longo de sua estrutura. Esse gradiente é alcançado projetando células unitárias metálicas sobre um substrato dielétrico, que no nosso caso é o FR4, variando sutilmente as dimensões físicas de cada coluna de células. Conseguimos gerar diferentes respostas de fase. Ao unirmos as nossas 9 colunas com fases projetadas passo a passo, criamos um gradiente contínuo capaz de refletir a onda eletromagnética de maneira a não especular, concentrando a energia em direções que antes estariam vazias de sinal. Na etapa anterior, projetamos duas antenas PET operando na frequência central de 5.8 GHz. Nós as posicionamos em laboratório com deslocamento angular de 40 graus, uma posição em que, teoricamente, a comunicação direta entre elas é muito fraca devido à diretividade dos PETs. O nosso desafio para essa parte 2 foi projetar um arranjo RIS de 9 colunas que, quando posicionada entre essas duas antenas, fosse capaz de capturar a onda da antena transmissora, alterar sua fase reflexiva em 40 graus e direcioná-la com precisão para a antena receptora, melhorando o parâmetro S12. Bom, sobre o processo de simulação no CST, a gente iniciou fazendo a simulação de uma célula apenas, definindo as condições de contorno necessárias e posteriormente fazendo a multiplicação até atingir essas 9 colunas. E por fim a gente fez a otimização dos parâmetros por meio do software mesmo, de forma que chegassem nos 5,8 GHz com o defasamento, a mudança do ângulo de incidência para 40 graus. A gente optou por manter a mesma frequência indicada no projeto, ao invés de utilizar a frequência que ocorreu melhor comunicação nas antenas, por uma coerência mesmo com a atividade proposta. Para verificação do resultado da simulação, a gente utilizou o diagrama de radiação na parte de far field, que aí a gente pôde ver para onde a RIS direcionava mais a onda incidente. Para isso a gente teve que colocar duas portas na antena, aquela waveguide port, e a gente observou que as zonas em vermelho são as zonas de maior concentração de campo, indicando ali então para a gente a direção da onda refletida, que pelas medições do software ficou em aproximadamente 42 graus, sendo que a indicação era para 40. Então a gente teve um bom resultado na parte de simulação. Bom, sobre os resultados medidos com e sem a RIS, inicialmente a gente já teve um problema com a medição da comunicação direta entre as antenas, uma de frente à outra. O parâmetro S12 não estava da mesma forma do que da primeira fase. Na primeira fase essa comunicação ocorreu adequadamente, mas talvez pela forma de armazenar as antenas, talvez por alguma oxidação do contato com o ar, tenha prejudicado isso. E nesse teste da RIS, a comunicação já iniciava em aproximadamente menos 30 dB.
conferindo então uma não comunicação entre as antenas diretamente, devido a esse valor tão baixo. Mas aí com a inclusão da RIS, houve sim um aumento de aproximadamente 3 dBs, que é um valor considerável. Porém, a gente, por meio dos testes de angulação, a gente pôde afirmar que esse aumento foi devido à reflexão da onda, devido ao fato de os quadrados da RIS estarem muito agrupados. Então a medição com o plano terra e com a geometria projetada para a RIS, o aumento foi similar e a angulação foi a mesma, não sendo de acordo com a projetada. Então a gente pôde verificar que isso foi em razão da reflexão da onda no plano condutor e não pela torção da onda feita pela RIS. Bom, então como eu comentei no slide anterior, o nosso maior problema foi justamente no processo de fabricação da RIS. Porque inicialmente na parte projetada do CST, a distância entre um PET e outro ficou muito pequena. Na maioria dos casos, menor do que 1 milímetro. E isso impossibilitou uma acurácia no processo de corrosão da placa, porque a definição da parte impressa aliada com a corrosão não era capaz de diferenciar um espaço tão pequeno. Então, mesmo a gente tentando aumentar um pouco esse espaço e tornando um pouco diferente do projeto realmente simulado, mesmo assim não foi possível fazer essa diferenciação entre os PETs, o que ocasionou que a onda incidente ela enxergasse a RIS como um plano metálico praticamente contínuo. Então, o resultado funcionou basicamente como um espelho, ocorreu só a reflexão em vez de redirecionar o feixe de forma controlada e de acordo com a simulação pelo software. Bom, além das limitações relacionadas à fabricação da RIS, identificamos outro fator importante que influenciou os resultados experimentais, que é o casamento da impedância das antenas utilizadas na medição. Nós medimos o parâmetro S-ohms das antenas, em torno de 5,8, e encontramos valores entre 4 e menos 8. Esse valor está acima do ideal, que normalmente é inferior a menos 10, mas isso significa que um S1 menos negativo indica que a parte da potência enviada para a antena não é irradiada, e sim refletida de volta para a fonte. Ou seja, a antena transmite e recebe menos energia do que poderia se estivesse conectada em casada. Como consequência, a potência efetiva irradiada e recebida durante os ensaios foi menor, o que pode ter reduzido o ganho observado da RIS. Por isso, acreditamos que a diferença entre os resultados simulados e os medidos não está relacionada apenas às imperfeições da fabricação da superfície, mas também à própria cadeia de medição, especialmente as antenas utilizadas. Assim, para a comparação mais fiel da simulação e experimento, o ideal seria repetir as medições utilizando antenas com melhor casamento e com um S11 inferior a menos 10, para que o efeito da RIS pudesse ser avaliado de forma isolada. Para concluir, primeiramente as simulações realizadas no CST do modelo avaliou o conceito de RIS, a superfície com 9 colunas foi capaz de redirecionar a energia e modificar o espalhamento padrão em 5,8 GHz, conforme previsto. E quando passamos para a medição prática, observamos que a RIS fabricada conseguiu melhorar o parâmetro S12 em aproximadamente 2,9 dB, e isso mostra que houve de fato um certo redirecionamento da energia, comprovando que a superfície exerceu influência sobre a propagação. Entretanto, o ganho ficou bem abaixo do previsto,
E durante a análise identificamos duas causas principais para essa diferença. A primeira foi o erro no processo de corrosão da placa FR4, que reduziu o espaçamento entre a célula RIS e alterou suas dimensões, que afetou a resposta eletromagnética. E a segunda foi o casamento inadequado das antenas no ensaio, já que o S1 ficou acima do valor recomendado, reduzindo a eficiência. Portanto, podemos concluir que o conceito de risco foi validado experimentalmente, mas que as melhorias no processo de fabricação e na bancada de medição são fundamentais para que os resultados se aproximem das simulações. E assim nós concluímos a apresentação e agradecemos pela atenção.